Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Medway. Meu nome é Daniel Zaidan, eu sou do time de pediatria da Medway e nessa revisão focada aqui eu vou trazer para vocês alguns conceitos principais da MISC, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica associada ao Covid-19. Nessa aula a gente vai trazer alguns conceitos principais, como que surgiu esse diagnóstico, a gente vai rever alguns dos conceitos, dos critérios, diagnósticos e dar uma pincelada aí sobre tratamento, que talvez seja uma das coisas mais importantes. Vamos começar antes disso falando desse povo bonito aqui, nossos colegas de equipe. Dentro da Medway somos uma empresa que é voltada aí para residência médica, especialmente aí para R1, para R3. Temos cursos também de pronto-socorro, então para você que está se formando agora, que vai prestar residência ou mesmo que quer se desenrolar aí no pronto-socorro, a gente está aqui para te abrigar, meu jovem. Fica tranquilo, a gente aqui tem espaço para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dos nossos cursos, especialmente para você que quer fazer residência em São Paulo. A gente tem aqui no nosso canal do YouTube os assuntos mais relevantes para as provas do estado, revisados, temos lives, temos aulas, temos tudo que você possa imaginar. Dá uma conferida aí no nosso canal para você não comer bola. E manda ali para aquele seu amigo que está prestando prova também. Não esquece de conferir nossos guias estatísticos com revisão dos principais temas aí das instituições e o link está na descrição. Vamos começar a nossa aula com uma questão fresquinha aí que caiu agora em 2022, de um menino com 10 anos de idade que foi levado ao serviço de urgência com uma queixa de febre de 39 graus há 4 dias, acompanhada de dor abdominal, vômitos e cefaleia. Eu abro um leque de 500 hipóteses diagnósticas, eu abro para 1000 hipóteses diagnósticas especialmente. Porém, eu tenho no exame físico uma taquicardia, taquipneia, pulsos finos, palidez e prostração e estertores crepitantes em bases com abdômen doloroso difusamente e hepatomegalia dolorosa. Já dá a entender que esse paciente tem algum quadro ali hemodinâmico, né? Especialmente cardiológico. Porém, vamos ver aí o que vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico. Tinha uma cardiomegalia com congestão pulmonar, anemia, leucocitose com neutrofilia, plaquetose e elevação expressiva da proteína C reativa, do VHS, dedímero, troponina e ferritina. Além disso, a gente tinha uma hipoalbuminemia com uma disfunção ventricular esquerda com fração de ejeção de 34%. E aí, a informação de ouro, que os pais e avós que moram junto com o paciente tiveram contato prévio com Covid-19 no último mês e o paciente não teve nenhum sintoma até 4 dias atrás, ou seja, ele teve uma exposição e mais tardiamente ele foi desenvolver os sintomas que fogem da evolução propriamente dita do Covid, que seriam mais sintomas respiratórios. A gente tem, portanto, o diagnóstico para esse paciente de uma síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid-19, a famosa MISC. E dentro dessa questão, com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta, não preenche os critérios, ele preenche sim, a gente vai falar daqui a pouco. A imunoglobulina está indicada para todos os casos, não é para os que preenchem a síndrome de Kawasaki, ela está indicada para todos os casos de MISC. Porém, nesse caso, pessoal, até eu diferenciar que é uma sepse, eu preciso de um tempinho. Então eu começo o tratamento já com antibiótico terapia de amplo espectro para eu conseguir abordar o principal diagnóstico diferencial, cujo atraso do início do tratamento pode matar meu paciente. Não há necessidade de isolamento respiratório, não é verdade, apesar de ser um evento tardio, eu posso ter ali a positividade desse paciente para o Covid-19 e transmissão, e não há indicação de anticoagulação, isso também não é verdade e a gente vai ver daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho da MISC. Um tempo atrás, quando começaram a surgir os primeiros relatos do Covid, os noticiários, os jornais começaram a publicar associações do Covid com doença de Kawasaki, com síndromes aí que cursavam não só com as manifestações do Kawasaki, mas também com hipotensão, com choque. As grandes sociedades lançaram aí alertas, né, para os pediatras começarem a se preocupar e investigar melhor essas crianças, e viu-se que essas crianças tinham uma evolução muito grave. Com o tempo, isso foi lançado aí esse nome de síndrome inflamatória, ou choque hiperinflamatório associado ao Covid, e aí com o tempo foi se conhecendo mais, estabelecendo mais os critérios diagnósticos. E aí como que eu vou diferenciar aí esse quadro de outras síndromes clínicas bem parecidas? A gente tem, na verdade, umas características clínicas que são mistas com a síndrome do choque tóxico estafilocócico, com a doença de Kawasaki, seja completa ou incompleta, mas eu tenho uma associação temporal à exposição ou à infecção por Covid-19. A primeira coorte que saiu viu que 7 pacientes com menores de um ano de idade no Reino Unido, com doença de Kawasaki, com critérios para doença de Kawasaki, 86% ali tinham aneurismas coronarianos, um óbito por ruptura de aneurisma, e aí grande parte desses pacientes tinha ali uma relação temporal com casos de Covid. Então, na verdade, a gente viu que não era uma doença de Kawasaki, e sim
o começo ali do choque hiperinflamatório associado ao COVID. E aí a grande pergunta que fica, é COVID grave ou MISC? Lembrando aqui para o COVID grave, a gente tem uma apresentação clínica diferente. Na MISC, a gente tem uma menor proporção de sintomas respiratórios, maior proporção e frequência de sintomas gastrointestinais e a epidemiologia é diferente. No caso do MISC, a gente tem crianças que são mais velhas e adolescentes que em geral são previamente ígidos, enquanto a evolução para o COVID-19 grave, que é rara nas crianças, ela vai cursar geralmente em crianças com alguma comorbidade, especialmente comorbidades respiratórias, ou pacientes com imobilidade, ou com qualquer outro fator de risco para doenças respiratórias graves. Então, nesse caso da MISC, a gente tem, no geral, crianças mais velhas, previamente ígidas, possivelmente aí suscetíveis a uma predisposição genética. Esses pacientes com MISC, eles têm uma evolução rápida para comprometimento hemodinâmico, diferente dos pacientes pediátricos com COVID-19 grave. A fisiopatologia é basicamente você ter uma infecção prévia assintomática ou oligossintomática, depois de algumas semanas você começa a manifestar sintomas de hiperinflamação, em geral ali 2 a 4 semanas, cursando aí com uma desregulação do sistema imune, aumento de provas inflamatórias e uma tempestade de citocinas com ativação de monócitos e ativação de toda a cascata inflamatória, levando ao quadro de choque propriamente dito e acometimento multissistêmico. Eu tenho uma certa predisposição genética desses pacientes e geralmente acomete nessa faixa etária que eu falei para vocês. Dos aspectos clínicos, em cerca de 2 a 6 semanas após a infecção aguda, que na grande parte das vezes pode ser óligo ou assintomática, os sintomas mais frequentes depois que o paciente começa a desenvolver a MISC são febre disparado é o mais frequente, sintomas do trato gastrointestinal como dor abdominal, vômitos ou diarreia, cursando também com racha e envolvimento mucoso, conjuntivite e sintomas neurológicos como cefaleia, confusão e letargia. Posso ter sintomas respiratórios, uma corte variável aí entre 21% e 65%, e como eu falei para vocês, esses pacientes evoluem com um comprometimento hemodinâmico bastante importante e eu vou ter sinais de choque em 30% a 70% dos pacientes. Já deu para entender que é diferente de um COVID grave, no qual predominam os sintomas respiratórios com o predomínio ali de insuficiência respiratória. Da parte laboratorial, no geral, eu vou ter basicamente alterações com elevação de marcadores inflamatórios. Então, PCR, VHS, ferritina, posso ter elevação de D-dímero também, que é bastante inespecífico, fibrinogênio, procalcitonina, LDH pode estar aumentado também, e L6, e eu curso geralmente com neutrofilia. Os meus marcadores cardíacos geralmente estão aumentados também, e eu posso ter uma elevação de triglicérides. No geral, não é sempre que isso acontece, mas a gente vê com certa frequência, eu vou ter uma linfopenia com hipoalbuminemia. Aquele paciente do quadro da questão tinha trombocitose, não é o mais comum, a gente vê no geral trombocitopenia, e uma leve discreta anemia que pode inclusive nem estar presente. Agora, esses pacientes eles têm mais alterações ecocardiográficas. Eu não vou ter tanto igual no Kawasaki aneurisma de coronária. Eu posso ter, sim, verdade, porém o que mais comumente eu vou cursar vai ser com diminuição de função ventricular esquerda e queda de fração de ejeção. Posso ter anormalidades coronarianas, geralmente dilatação com formação de aneurismas, e posso ter também anormalidades valvares como regurgitação mitral e, por fim, derrame pericárdico. Dá para entender porque esses pacientes evoluem para choque rapidamente, né? Essa figura aqui é muito interessante, a gente tem aqui um estudo do New England, que foi publicado agora em 2020. Ele coloca aqui pra gente a associação ali, a porcentagem de pacientes que tem, a porcentagem de pacientes correspondente com algum sintomas. Então aqui a gente tem o envolvimento cardiovascular. Aqui o principal que a gente tem vai ser elevação de troponina, elevação de BNP, e alterações no ecocardiograma, especialmente aí, fração de ejeção diminuída, pericardite ou derrame pericárdico. A gente pode ter também uma fração de ejeção diminuída nesses pacientes. E dentre os sintomas não cardiovasculares, olha quem ganha aqui, pessoal. Trato gastrointestinal. Qualquer envolvimento do trato gastrointestinal é o primeiro sintoma a aparecer nesses pacientes com MISC. A gente vai ter especialmente a hepatite, hepatomegalia, náusea, vômitos, enfim. Da parte hematológica, a gente vai ter especialmente aí alargamento de coagulograma, podemos ter eventos trombóticos também. Aí também da parte mucocutânea, com rash, com mucosite, pode acontecer. Envolvimento neurológico, como confusão, até pode cursar com convulsões, com cefaleia. E respiratório também, em uma certa porcentagem dos pacientes, lembrando que não é o sintoma mais frequente.
para fechar e para amarrar para vocês como que eu vou definir preliminarmente o caso de MISC. Então, os critérios do Ministério da Saúde, eles são extrapolados dos critérios da Organização Mundial da Saúde. Lembrando que a gente tem critérios também do CDC, que é o Centers for Disease Control dos Estados Unidos, que são basicamente redundantes, aí vai mudar um ou outro detalhe da OMS, mas em geral a gente tem aí um caso que foi hospitalizado ou óbito, isso não entra nos critérios originais, mas entra do Ministério da Saúde, com presença de febre elevada, a gente considera aí 38 graus no mínimo, e persistente, com maior ou igual a 3 dias, em crianças com menos de 19 anos de idade, e pelo menos 2 dos seguintes: conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea, hipotensão arterial ou choque, manifestações de disfunção miocárdica, como pericardite, valvulite, anormalidades de coronária, ou mesmo achados de ecocardiograma ou elevação laboratorial, evidência de coagulopatia com alargamento de TP, de TTPA ou de dedímero elevados, manifestações gastrointestinais. Pessoal, manifestação gastrointestinal é tão importante que entra aqui nos principais sintomas para diagnóstico, como diarreia, vômito ou dor abdominal. E marcadores de inflamação elevados, VHS, PCR, procalcitonina, enfim. E você tem que afastar qualquer outra causa de origem infecciosa. Então, aquilo que eu falei, infecção, como principalmente sepse bacteriana, é um dos diagnósticos que eu não posso comer bola, então em geral a gente começa a antibiótico terapia empírica para depois avaliar melhor e retirar, se for o caso, mas eu tenho que também excluir síndrome de choque tóxico, estafilocócico ou estreptocócico. E esse paciente, obviamente, tem que ter evidência de Covid-19, seja com um teste antigênico, com sorológico, ou história mesmo de algum contato com caso de Covid-19. Não é sempre que a gente consegue essa evidência, mas uma epidemiologia positiva ajuda demais. Os critérios do CDC, eles são basicamente redundantes com isso. O que vai mudar é o período de febre, que ele considera ali como 24 horas, e a idade, que ele estende um pouquinho mais. E aí o Ministério da Saúde coloca ali como comentário adicional as crianças e adolescentes que preencherem critérios de Kawasaki, completos ou parciais, ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo Covid, entram também como caso suspeito, como caso preliminar, na verdade, pelo Ministério da Saúde. Então, falando aqui um pouquinho desse overlap com doença de Kawasaki, realmente dá muita confusão. Quando a gente pega um paciente ali com um quadro bem intermediário, a gente tem que tentar entender se é Kawasaki ou se é MISC, para a gente conseguir diagnosticar e tratar adequadamente. No MISC, em geral, a faixa etária vai ser mais velha, a maior incidência de sintomas do trato gastrointestinal na MISC, e eu tenho uma disfunção miocárdica e choque mais comuns também na MISC. Então o Kawasaki ele evolui geralmente com aneurisma coronariano, que ele pode culminar em choque, porém eu tenho uma disfunção miocárdica mais pronunciada na MISC. E aí a questão do aneurisma de coronária é muito duvidoso, não se sabe exatamente se tem uma prevalência tão importante assim de aneurisma de coronárias na MISC, se realmente está tão associado assim, ou mais associado ou menos associado do que o Kawasaki. Fato é que temos pacientes com MISC com aneurisma de coronárias e temos pacientes com Kawasaki com aneurisma de coronárias. Isso é mais típico do Kawasaki, mas o MISC também a gente tem uma porcentagem aí relevante dos pacientes que cursa com essas anormalidades. Com relação ao tratamento, alguns princípios gerais. Eu vou ter principalmente como medidas o suporte, tratar o desconforto respiratório se presente, tratar a hipervolemia se presente. Com relação ao meu suporte intensivo com drogas vasoativas, eu vou focar mais no inotropismo, então eu vou tentar preferir ali uma epinefrina na dose inotrópica, eu vou tentar preferir ali medicações como a dobutamina ou mesmo o milrinone. Eu tenho que fazer uma antibiótico-terapia empírica até que eu exclua que esse paciente tenha uma infecção bacteriana. A ceftriaxone, por exemplo, está de bom tamanho para um paciente que vem da comunidade. Os antivirais são pouco estudados e são menos utilizados na prática clínica. Fala-se um pouco do remdesivir nos casos de Covid necessitando de suporte ventilatório mais leve, tipo catéter nasal simples, mas não é aplicável para o MISC. Agora, para o MISC, os antivirais são pouco estudados e menos utilizados na prática clínica. E aí falando um pouquinho do princípio básico do tratamento da MISC, que é a imunomodulação. Eu vou fazer basicamente imunoglobulina para todos os pacientes que preencham critérios. Então se meu paciente fechou o critério de MISC, ele vai ganhar imunoglobulina. Eu posso utilizar corticosteroides em quadros moderados e graves, não utilizo de rotina, mas ele parece diminuir dias de hospitalização e gravidade de doença e evolução com gravidade de doença em alguns pacientes com caso mais moderado e grave. Evidências pouco robustas, mas existem algumas evidências. Eu posso usar também anti-L6 como o tocilizumab e o anakinra que não está disponível, mas anti-L1 também como opção de imunomodulação, principalmente em casos refratários. E a tromboprofilaxia que a gente falou um pouquinho, a gente usa geralmente os pacientes AS para os pacientes com critérios de Kawasaki ou anormalidades coronarianas.
Tem algumas diretrizes, cuidado aqui, que vão colocar S para todos os pacientes com critérios de MISC, mas no geral aí a gente tende a fazer o critério junto com os de Kawasaki, então prescrever AS para os pacientes que fecham os critérios de Kawasaki ou que tenham anormalidades coronarianas. Agora, com relação à anticoagulação, a gente tende a segurar menos a mão, especialmente quando se trata de um paciente com MISC. A gente considera quando presentes alguns fatores de risco para tromboembolismo venoso. A nossa referência é um estudo brasileiro muito interessante que coloca aí como fatores de risco os seguintes: uso de catéteres, imobilidade, uso de estrogênios, malignidades, doenças autoimunes, anemia falciforme, obesidade, síndrome nefrótica, história pessoal ou familiar de trombose venosa, trombofilias e diabetes. Isso é principalmente para o COVID grave ou para MISC, né? Mas em geral a gente tende a segurar um pouco menos a mão nesses pacientes para a prescrição de anticoagulação. Então não é que esse paciente não tenha indicação de anticoagulação, ele em geral vai ter uma indicação de anticoagulação mais fácil do que os outros pacientes, esses pacientes aqui com esses fatores de risco. Vamos dar uma resumida aí no nosso fluxograma com base na American College of Rheumatology. Então, se esse paciente está internado com SIMP ou MISC, a gente tem sinais de choque ou de doença grave. Se a gente tem sinais de choque ou de doença grave, o nosso tratamento de primeira linha é imunoglobulina e metilprednisolona. Lembrem que a gente faz o corticoide nos casos moderados e graves, então aqui eu associo a imunoglobulina com a metilprednisolona, e se a doença é refratária, eu vou intensificar o tratamento através de pulsoterapia com doses maiores de metilprednisolona, ou associar aí os imunomoduladores com anakinra, que é o anti-L1, que não está disponível aí no Brasil, ou o tocilizumab, que é o anti-L6. Se esse paciente não tem critérios de choque ou de doença grave, eu posso tratá-lo somente com a primeira linha, que é a imunoglobulina. E se a doença for refratária, eu vou intensificar o tratamento de imunomodulação com a metilpred numa dose mais baixa, ou associar o anti-L1 ou anti-L6. Esse é o básico que a gente tem que saber. Lembrem daqueles outros princípios gerais que a gente também não pode esquecer, e não esqueçam da anticoagulação. Vamos finalizar aí, pessoal. Respirem, essa aula foi intensa, mas é uma aula de um tema bastante interessante e pouco falado, mas é um tema bastante quente para cair nas provas de residência. Vamos lembrar aí que no nosso curso de intensivo de São Paulo, a gente tem 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo, simulados inéditos de cada instituição, e além disso, a gente sabe o que faz mais os candidatos sofrerem: cirurgia e rádio. Então a gente preparou um curso diferencial dessas áreas para que você consiga alcançar o seu sonho e suceder aí nas principais provas de residência de São Paulo. As vagas estão abertas e vem com a gente para a única direção possível, pessoal. Para cima!